Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernanda, eu sou coordenadora da Satisfactio, que é uma câmara privada de mediação e conciliação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos. Para isso, a gente tem aqui a Joyce, que é diretora da Satisfactio, e vai contar um pouco para a gente sobre como surgiu a Câmara. Como que foi isso, Joyce? Então, Fernanda, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Joyce, eu sou mediadora de conflitos e sou diretora da Câmara Satisfactio, né? A Câmara nasceu, o sócio idealizador desse projeto, que é o Paulo Lasmar, sempre já está atuando no mercado há muitos anos na advocacia, sempre foi um advogado com um perfil muito colaborativo, né? E ele sempre foi, assim, encantado com a mediação. E com essa cultura que ele sempre teve dentro do escritório, apesar de ser um advogado, né? Porque a gente sempre comenta isso, né? Nós somos doutrinados, não só os advogados, mas nós fomos doutrinados a litigar sempre pelos nossos conflitos, né? A gente sofreu um acidente, bateu um carro, a gente quer ir lá, a gente procura um advogado para judicializar. Então, por que nós mesmos não solucionarmos os nossos conflitos através de um terceiro imparcial, que é o mediador? Então, o Paulo sempre foi uma pessoa idealizadora desse projeto e aí nasceu a Câmara Satisfactio. Hoje nós atuamos em todas as áreas nessa Câmara. Podemos atuar na área de saúde, família, empresarial, societário, né, Fernanda? Pode complementar aí, porque é um leque muito grande de oportunidades que a gente tem dentro da Câmara. Além disso, nós também formamos mediadores de conflitos. E quando a gente fala em formar mediadores, a gente não fala somente em ter um mediador. O curso de mediação, ele dá um embasamento muito grande. Eu brinco que depois que eu me formei mediadora, a minha relação com o meu esposo melhorou, a criação dos meus filhos. Eu trabalho hoje, né, tenho uma equipe muito grande, então na liderança ela me auxilia muito em trabalhar muito a escuta, a empatia. Então, hoje eu vejo que o curso de mediação, ele realmente é essencial para o meu dia a dia. E se eu pudesse, hoje eu falaria para todas as pessoas fazerem, porque não é só para você ter uma profissão e atuar na área, é um curso para a vida, né, Fernanda? Fala um pouquinho disso, porque acho que você também é uma idealizadora realmente do projeto, acredita e pratica isso muito no dia a dia. Com certeza. Inclusive, a minha trajetória na mediação, ela começou quando eu comecei a perceber no direito que só havia espaço para litígio. Ou eu tive essa impressão, né, no início, bem na época da faculdade. E aí, quando eu percebi que a mediação era esse braço que possibilitava um diálogo para que as pessoas tivessem autonomia de decidir, que não necessariamente isso precisava ser levado para um juiz decidir, né, quem está certo, quem está errado, quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, eu vi ali uma possibilidade de atuação. Logo que eu me formei, eu fui fazer o curso de mediação e depois disso conheci a Joyce, conheci a Satisfactio, comecei a trabalhar com isso logo em seguida depois do curso e fui vendo que realmente é um caminho de solução que apresenta várias possibilidades e vários benefícios, né? Além da celeridade, a gente tem aí soluções que vêm muito mais rápido que dentro de um processo judicial. O custo, né? O preço é muito menor do que uma demanda judicial, porque aí a pessoa não vai ter só custo com um advogado, ela tem as custas judiciais, tem o desgaste emocional. Então, fui percebendo todos esses benefícios. E a mediação, com exceção da esfera criminal, né? Onde a gente não pode atuar, a gente tem qualquer tipo de conflito, cabe mediação. Se a gente pensar em questões familiares, né? Desde um divórcio... Que é muito comum, né? Que é o mais comum, que é o que a gente mais trabalha, né? Com certeza. E é interessante porque dentro do divórcio, por exemplo, independente de envolver filhos ou bens, a gente percebe que a possibilidade de colocar esse casal para dialogar, para expor ali as suas necessidades, o que é interessante realmente para eles, o que eles precisam, já dá um desenrolar diferente para a situação. Eu acho que é um olhar humanizado, né? Porque não existe aquela frieza da justiça, né?
Quando a gente está falando de divórcio, por exemplo, muitas das vezes existem muitos traumas envolvidos ali da relação, muitas mágoas, e o terceiro imparcial, o mediador, ele consegue fazer com que as pessoas se desarmem e tenham um olhar diferente para aquilo que elas estão vivendo e conseguindo achar, inclusive, respostas por como eles conseguiram chegar até aquele ponto. Então, o papel do mediador, eu falo que é incrível, porque é ele conseguir trazer ali paz naquele ambiente, conseguir trazer respeito para que o diálogo seja amigável e eles consigam ouvir um ao outro. Porque dependendo da escala que você está no conflito, você não consegue ouvir e nem deixar o outro falar, né? Então, a mediação ela é muito interessante porque o mediador ele consegue trazer esse norte para esse diálogo. E assim a gente pode falar não só nas relações familiares, né? A gente fala o quê? De questões, por exemplo, planejamento sucessório, que é um assunto que é tabu para muita gente, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero parar para pensar em como vai ser quando eu morrer, né? É um assunto delicado. O mediador, ele está ali para quê? Para naturalizar aquele processo, para trazer um sentido para aquilo e auxiliar aquele pai, aquela mãe, aquela família nesse processo que é tão delicado. E eu acho que é muito mais fácil, né, assim, a gente conseguir resolver um planejamento sucessório em vida, onde as pessoas estão ali para falar o que elas sentem, o que elas querem, as suas vontades, porque depois que ela morreu, não tem mais jeito, né? Então, os terceiros decidirão por você. A gente pode também atuar na área da saúde, né? Relação hoje médico-paciente. A Fernanda mesmo já fez, né, Fernanda? Se você puder falar um pouquinho da sua experiência, mediações hoje com casos de cirurgias plásticas que não deram certo. Essa relação médico-paciente que também, às vezes, fica muito abalada. Você pode falar pra gente um pouquinho dessa sua experiência mediando na área da saúde? Claro. Eu acho muito importante a gente lembrar, né, Joyce, que independente do conflito do qual a gente esteja falando, a gente está falando de pessoas. São pessoas se relacionando e é daí que surge o conflito. Então, no caso de saúde, por exemplo, a gente está lidando com algo muito delicado. Cirurgia plástica, né? Você não está lidando só com a saúde especificamente, você está lidando com a autoestima da pessoa. A gente teve alguns casos também de saúde na Satisfact, e um deles foi sobre uma cirurgia plástica que, em decorrência dela, a paciente teve um problema de saúde muito grave que comprometeu a vida dela depois, o trabalho, a produtividade. E quando ela chegou na sessão, essa pessoa chegou assim, muito cheia de rancor, muito carregada e querendo uma vingança, né? E querendo ser ressarcida de alguma forma pelo prejuízo que ela sofreu. E no decorrer da mediação, a gente foi conversando muito com os dois. Eles tiveram a oportunidade de cada um falar sobre a sua dor dentro daquela situação, o que é muito importante na mediação, a gente conseguir trazer a dor, colocar a dor na mesa, né? Porque muitas vezes a demanda, aquilo que a pessoa está requerendo, inclusive num processo judicial, tem muito mais a ver com a dor que ela sente, com o prejuízo que ela sente que ela sofreu, do que com aquilo que está no papel, do que com aquilo que está num processo, né? Então, nesse caso, foi bem interessante porque essa pessoa foi percebendo que, de fato, o médico não tinha tanta culpa, mas que ela tinha uma culpa e ela precisava botar aquilo na conta de alguém. Então, eu coloco isso na conta dele, ele me paga e eu sinto que, de alguma forma, eu fui ressarcida. E no final da mediação, a gente conseguiu fazer um acordo onde o valor foi bem diferente do que foi pensado a princípio, que não era um valor possível, né? Chegamos num valor possível para os dois, satisfatório para os dois e foi uma experiência, assim, foi um sucesso nesse sentido, de uma experiência de perceber como que o diálogo e essa possibilidade de trazer à tona as questões que num processo judicial dificilmente vão surgir, tornam os caminhos muito mais livres, muito mais abertos para que apareça, para que surja uma solução para essas pessoas. É impressionante, porque quando você fala isso, é o quê? É o paciente, naquele momento ali que ele está conversando, relatando, falando sobre o conflito, ele ouvir também o lado do médico, ele ter a empatia e sentar na cadeira do médico, e sentar ali e ver realmente o que a pessoa sentiu, o que aconteceu e vice-versa. Então, acho que essa humanização, essa escuta, eu falo que é muito fácil você falar que você sabe escutar,
mas praticar a escuta é difícil. Que é deixar o outro falar, deixar o outro mostrar exatamente o que ele está sentindo, por que ele chegou naquele ponto. E a partir do momento que você consegue quebrar essas objeções, apaziguar o ambiente para uma conversa respeitosa, tudo muda de figura, né? E aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de justiça, ele acaba tomando um outro rumo. E a pessoa se sente capaz de resolver o conflito dela, sem um terceiro, sem a justiça. Na verdade, o mediador ele está ali só para promover esse diálogo, o que facilita, né? Então, as pessoas que geralmente saem de uma sessão de mediação nos agradecem muito e falando o tanto que elas se sentem aliviadas. E elas conseguem resolver aquela questão para o resto da vida. Eu acho que tira aquele peso que aquele trauma, aquele conflito gerou. Né? Você falou uma palavra que para mim é uma chave da mediação, alívio. Uhum. A gente sempre ouve isso no final das sessões, Uhum. que é alívio. De onde vem esse alívio? Da oportunidade que a pessoa tem de falar sobre, né? Porque num processo judicial, dificilmente essa pessoa ela vai chegar numa audiência, ela vai contar o caso dela para alguém que está ouvindo para julgar, que é diferente do papel do mediador, que ele não está ali para fazer nenhum tipo de julgamento. Ele está ali para facilitar essa conversa. Então, ela tem essa oportunidade de falar sobre o que ela sente. Não só sobre o fato que aconteceu, mas sobre como ela se sente em relação àquilo. E a maioria das demandas que a gente percebe, elas vêm dessa sensação de dívida. O outro tem uma dívida comigo. Quando eu coloco isso para fora, num ambiente que é monitorado por alguém, que vai administrar essa conversa, que vai gerenciar esse ambiente, fica muito mais fácil da pessoa conseguir se escutar, inclusive. Você falou essa coisa de saber ouvir, né? Eu ouvi uma frase em algum lugar que é diferente a gente ouvir para responder e a gente ouvir para entender. Nós somos muito bons no automático de ouvir para responder. A gente já ouve a pessoa falando, pensando na resposta. Talvez até interrompe já para responder, né? Exatamente. E na mediação, o facilitador ele está ali para isso. Para providenciar que as pessoas consigam ouvir para entender. Ele vai construindo realmente esse ambiente. Porque quando a gente consegue entender um pouco melhor o que vem do outro, a coisa vai ficando mais leve. O problema que está ali, ele vai ficando menor, porque você percebe que não é só você que carrega uma insatisfação em relação àquilo. Tem uma insatisfação do lado de lá. E como que a gente pode soltar um pouco a corda do lado de cá, o outro soltar do lado de lá, para que acabe essa tensão e a gente consiga resolver o problema, né? A questão que está ali em pauta. Quando você fala isso, eu acho muito interessante, porque todos nós temos a nossa historicidade, né? E a gente atendeu um caso na Câmara de 3 irmãos que eram sócios, e eles já tinham chegado às vias de fato. Eles já não conversavam, não conseguiam dialogar mais e assim, eram irmãos, né? E eles tinham 4 empresas, mais ou menos 4 empresas juntos, e estavam caos, aquela questão toda societária e aquele conflito aumentando a cada dia e isso acaba atingindo todo o núcleo familiar, né? E eles chegaram para a mediação, nós fizemos as sessões individuais, ouvindo cada um, entendendo o sentimento que cada um trazia. E após a 3ª sessão de mediação, esses irmãos saíram no mesmo carro, conversando e se abraçaram. E, no final, podem acreditar, eles abriram mais uma empresa juntos e não desfizeram a sociedade. Mas por que isso aconteceu? Porque ali eles tiveram um espaço que eles não tiveram na terapia, que eles não tiveram em casa. Para quê? Para ver onde nasceu o conflito. Então, tinha uma situação que envolvia a família, um filho se sentia mais preterido que o outro, existia uma questão anterior, uma questão com os pais, e que eles traziam aquilo ali, e nas brigas diárias que envolviam a empresa, eles traziam esse conflito lá de trás. E através da mediação, eles conseguiram enxergar isso e acertar essas arestas, falar um para o outro o que eles sentiam, o que afetava, o que incomodava. E foi na mediação que eles conseguiram essa superação, né? Tem casos que a gente não consegue resolver? Tem casos que a gente não consegue resolver porque a pessoa realmente ela não quer construir um diálogo. Ela realmente quer brigar, ela quer litigar e ela não se desprende desse sentimento.
E nesses casos, a gente tem que realmente encerrar a sessão de mediação porque não tem condições, eles não querem, né? Porque a mediação, ela tem que ter o querer. A outra parte tem que aceitar e eles têm que estar dispostos, né? Tem situações também que envolvem questões psiquiátricas, então que a gente não consegue, às vezes, avançar. Mas, num todo, assim, é muito interessante o resultado que a gente consegue através da mediação. A mediação, ela tem essa capacidade, né, de um processo humanizado. O que é ser um processo humanizado? É a gente perceber as pessoas que estão ali por trás daqueles papéis, por trás de um processo. O que acontece com aquelas pessoas que levam elas a chegarem naquele conflito e que vai ter um caminho para tirar elas daquele emaranhado que elas estão envolvidas ali. E aí eu, como terapeuta sistêmica, como consteladora familiar, não tem como eu não ter esse olhar para esses conflitos, né? Tem uma frase do Jung que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso, inclusive, é um ponto que a gente trabalha muito no curso da Satisfact para formar mediadores. Que as pessoas consigam desenvolver essas habilidades humanas de olhar para o conflito, de olhar para as pessoas envolvidas no conflito e perceber aquilo que os olhos não vão ver, né? É realmente ter a capacidade de estar naquele ambiente ali, de respirar, observar, perceber qual que é a energia que está ali das pessoas, quem que está com raiva, quem que está mais aberto, quem que está mais fechado. Esse é o papel do mediador. É desenvolver essa percepção de entender como que ele vai caminhar, como que ele vai navegar naquilo ali para trazer as pessoas para um lugar onde elas possam se olhar de igual para igual. Porque normalmente quando a gente está envolvido no conflito, ou a gente está se sentindo muito acima do outro, ou muito abaixo. Porque quando a gente se sente em débito com o outro, a gente tem também uma tendência a se defender. Então, eu sei que eu gerei algum prejuízo, então já vou me armar, porque eu sei que o outro vai vir me cobrar. Então, o facilitador ali, o mediador, ele vai trazendo essas pessoas para um lugar comum, onde todo mundo erra. Todo mundo aqui contribuiu um pouco para chegar nesse ponto. Como que a gente pode se olhar aqui de igual para igual e buscar um caminho de solução? Quando você fala disso, eu penso muito na inteligência emocional, né? Que é uma habilidade hoje que todos nós precisamos ter. Não só para o ambiente de trabalho, mas para a nossa vida. A gente tentar entender ali o que o nosso filho quer dizer quando ele chora, quando ele faz a pirraça, o que o nosso marido, o que o nosso pai, a nossa mãe quer dizer quando eles estão ali, às vezes nervosos, tentando, sendo, às vezes, intempestivos, a gente não conseguir interpretar o que tem por detrás daquele sentimento. Por isso a inteligência emocional. Eu brinco muito, eu falo muito hoje com a minha equipe. Não basta ser bom tecnicamente. Você tem que ter inteligência emocional, que é o quê? Um olhar para o outro, né? Eu falo que é muito além da gestão. É você entender por que a Fernanda está daquela forma, por que ela está agindo daquela forma, o que trouxe ela naquele cenário atual. Porque, às vezes, eu vejo até no ambiente de trabalho, muitas pessoas, às vezes, estão atuando no lugar errado. Elas não precisam ser desligadas da empresa. Elas estão no lugar errado. E você ter esse olhar humanizado, você ser observadora, que é uma técnica que a gente aprende na mediação, por isso eu insisto em falar que todos deveriam fazer esse curso, é você conseguir enxergar que aquele profissional não está feliz onde ele está, e aí você muda de área e consegue ver aquela pessoa decolando. Então, te mostra que você está no caminho certo. Por isso eu falo que o curso de mediação é um curso que te dá embasamento para a vida, para você liderar, para você criar os seus filhos, para você viver o seu dia a dia. Às vezes a gente pode ter um perfil, eu me julgava ter um perfil mediador, né? E quando eu conheci a técnica, eu falei assim, eu posso ter até seu perfil, mas usando a técnica é perfeito. E aí você vê a necessidade realmente de estudar e de aprofundar. Quando a gente tem aquele livro do Marshall Rosenberg que fala Criando Filhos Compassivamente, né? E aquele livro é muito interessante porque ele traz uma pesquisa que o Marshall separou numa sala vários grupos e deu vários tipos de conflitos ali para eles analisarem. E eles perceberam que naqueles tipos de conflitos existiam conflitos societários, conflitos com relações de consumo e um conflito familiar. E eles puderam perceber que a relação mais desrespeitosa era entre a mãe e um filho,
que era o quê? Que era aquele diálogo só de dar ordens e não escutar. E isso aí traz exatamente o quê? A mediação. O tanto que a gente tem que aperfeiçoar para poder regar, cuidar das nossas relações, né? Eu acho que é um tema bem interessante. Então, eu quero convidar você para vir fazer parte da nossa turma de formação de mediadores de conflitos, né? A gente fala formação de mediador judicial e extrajudicial. Mesmo que você não queira usar isso como uma profissão, mas isso é uma missão de vida. Você passa a ter um olhar diferente para a sua vida, para a vida do outro, para os seus próprios conflitos. Porque a gente acorda tendo desafios e vivendo os conflitos o dia todo, né? E aí tudo vai depender de como você encara, né, Fernanda? Com certeza. Algumas pessoas falam como fugir dos conflitos. Eu acho pouco provável que seja possível, né? A gente tem como aprender a lidar com os conflitos para que eles não tomem proporções maiores que sejam prejudiciais. Porque do conflito, a gente aprende muita coisa. Do conflito, a gente desenvolve mudanças, realmente. Então, eles são importantes. Mas como que a gente vai lidar com eles? E você tocou num ponto importante que é o quanto o curso agrega tanto profissionalmente como na vida pessoal, né? Porque a gente começa a exercitar dentro de casa, com a família, com o marido, com os filhos, a capacidade de dialogar, né, Joyce? Nós somos seres relacionais, não tem como fugir disso. E a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar o que a gente precisa, entender o que o outro está comunicando. Quando uma criança chora, faz pirraça, por exemplo, a criança não faz isso à toa. Qual que é o grito ali? Qual que é o grito de amor dessa criança, né? A gente desenvolver a habilidade para ter essa percepção é muito importante. O curso, muita gente pergunta, né, quais são as áreas de atuação. Nós temos profissionais de diversas áreas atuando com mediação, psicólogos, advogados. Muito importante falar, né, que os advogados não são concorrentes dos mediadores, e são coisas que andam juntas e que o próprio advogado pode fazer um curso desse para agregar na atuação dele profissional. Então, se a gente for pensar, e você falou em escolas, né? A gente conhece a Grazi, inclusive, que trabalha com mediação escolar, ou seja, ela atua dentro das escolas, porque as crianças também precisam de alguém que saiba fazer essa gestão de conflitos. A gente tem a possibilidade de atuação com psicólogos mesmo, que desenvolvem também essas habilidades. A cultura hoje, fora do país, né, em outros países, as crianças já formam mediadoras desde cedo. Eles já mediam os conflitos dentro da escola. Então, o cidadão, ele já cresce com esse perfil colaborativo, né? Então, nós aqui no Brasil, a gente tem esse desafio de fazer essa virada de chave, de ter esse perfil mais colaborativo, de ter mais autonomia de solucionar os seus conflitos e poder auxiliar o outro nessa solução. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu tento na criação dos meus filhos, o tempo todo, ensinar os meus filhos a mediar. E às vezes minha filha chega da escola e conta: mamãe, aconteceu tal coisa hoje na escola, fulano brigou com ciclano, ou às vezes até ela mesma envolvida, claro, né? E ela soube lidar com aquilo ali porque ela foi usar a mediação. Olha, coleguinha, espera só um pouquinho, deixa o outro falar. E aí é muito interessante. E eles são pequenos, eles aprendem 1000 vezes mais rápido e melhor do que a gente. Então, cabe a nós inserir, mudar essa cultura, porque eu acho que a mediação, ela é hoje, ela é o amanhã. A mediação, às vezes a gente fala que é o futuro, ela é o presente, mas a gente precisa ter essa virada de chave. E para isso, vamos formar mais mediadores aí, para que a gente consiga transformar a nossa sociedade aí, ter seres mais compassivos, né? Que saibam escutar, que tenham empatia, que consigam ler o pensamento, ler o olhar do outro e entender o que ele quer dizer. Exatamente. E dentro do curso, a gente tem diversos profissionais, né, Joyce, hoje muito reconhecidos no mercado, desde o Dr. Clayton, que é um juiz do Sejusc, a Ana Valéria, né, que é lá de Brasília, que é especialista nessa área de mediação, que tem livro nessa área.
Então, a gente trabalha com vários pontos para desenvolver tanto essas habilidades humanas quanto as habilidades técnicas realmente. Porque, como você disse, existem ferramentas para que possa acontecer essa atuação do mediador. Ele vai usar isso tanto na vida pessoal como profissional, mas são realmente ferramentas. Então, a experiência do aluno, ela passeia por todas as possibilidades da plataforma online, da mediação presencial. A gente traz algumas aulas bônus também, né, de comunicação não violenta, que é importantíssimo, de direito sistêmico, de visão sistêmica do conflito. Então, assim, é uma oportunidade de transformação da própria vida e de transformação de atuação profissional. A gente já teve alunos que já estão no mercado, estão trabalhando, mas querem dar esse upgrade realmente, né? De desenvolver habilidades. Então, a gente percebe que, como fonte de renda alternativa, hoje a gente vê os mediadores aí cobrando em torno de R$300, R$600 a hora do mediador. Então, se a pessoa fizer 2 mediações, ela já praticamente pagou metade do curso, né? Que é uma grande vantagem. É um investimento baixo diante do benefício que ele traz, né? Diante do benefício. E é interessante o que você está falando, porque o nosso aluno, ele vai trabalhar a mediação na prática. Então, nós fazemos projetos sociais hoje, mediando nas comunidades e podendo levar o aluno ali para poder ver o conflito e ver como que o mediador atua. Então, é uma aula efetivamente prática. A Ludmila Stigert é a nossa coordenadora do curso, ela é instrutor do CNJ. Então, eu fiz o curso de mediação e ela foi uma das minhas professoras. Então, assim, aprendi muito com ela sobre as técnicas. Então, hoje ela conduz, é o que a Fernanda falou, ela conduz o curso, né? Ela é coordenadora do nosso curso dentro da Câmara Satisfactio e ela também é uma grande professora que que dá aula de comunicação não violenta, de negociação, porque está tudo muito interligado, né? E então eu acho que é um curso assim que vai te dar um embasamento muito grande, não só na mediação, é na comunicação, é na escuta, eu acho que é um aprimoramento das suas habilidades e uma oportunidade não só profissional. Volto a repetir, é uma formação também, é uma formação pessoal. Importante a gente falar também sobre os requisitos, né, para fazer o curso de mediação. A pessoa tem que ter um curso de graduação. Quando ela tem 2 anos de formado ou mais, ela vai se certificar como mediador judicial. Se ela não tiver os 2 anos de formado, ela pode fazer o curso, mas vai ser conciliador judicial ou mediador extrajudicial. Mas pode ser qualquer curso superior, né, em faculdade, instituição credenciada pelo MEC e de qualquer área, é o que é mais interessante. Então, para psicólogos, para advogados, para qualquer profissional que trabalhe, Joyce, com liderança, com equipe, com pessoas, né? Quem não trabalha com pessoas? Exatamente. Se você não trabalha, você convive. Inclusive, porque os animais têm donos. E lidar com donos de animais também não deve ser nada fácil. Com certeza. Então, em qualquer área de atuação, a pessoa pode fazer essa certificação. A Câmara, ela é credenciada junto ao Tribunal de Justiça, então depois que o aluno se forma, o nome dele vai para a plataforma do Concilia Jud, que é uma plataforma do tribunal. Então ele fica lá cadastrado como mediador ou como conciliador judicial, o que é muito importante também, né? Porque isso dá uma credibilidade para o profissional. Se alguém pesquisar o nome dele, vai estar lá. Nanda, fala pra gente então do curso. Quanto tempo que dura? Qual que é a carga horária desse curso? Ele é online? Ele é presencial? Pode nos dar as coordenadas, por favor? Joyce, a Satisfact tem um dos cursos mais completos que a gente vê hoje no mercado, uma carga horária de 100 horas, são 60 horas do módulo prático e 40 horas do módulo teórico. Esse módulo teórico, ele é todo online, que facilita muito, né? As pessoas hoje vivem na correria, então a pessoa consegue fazer de casa, não tem o problema de deslocamento. São quantas vezes por semana? Toda terça e quinta, de 19 às 22 horas. Perfeito. Tá? E o módulo prático a gente faz online também, mas traz essa experiência do presencial que a gente acha muito importante.
Fernanda, e quem mora fora de Belo Horizonte, em outros estados, pode fazer também o nosso curso de formação de mediadores? Pode, nós já tivemos alunos de outras cidades, outros estados, inclusive a pessoa pode assistir algumas sessões de mediação no Sejusc da sua cidade. E essas horas são contabilizadas dentro do curso. Fernanda, conta aqui um pouquinho para quem está nos assistindo, se quem mora fora de Belo Horizonte pode fazer o nosso curso de formação de mediadores. Pode, nós já tivemos alunos de outras cidades e outros estados. Essas pessoas elas podem assistir sessões de mediação no Sejusc da sua cidade. E aí essas horas são contabilizadas dentro do curso também. Ah, que bacana. E se quiser também vir aqui tomar um café com a gente e participar presencialmente das nossas aulas práticas, vai ser um prazer. Exatamente. Né? Tenho certeza, né, que vocês não vão se arrepender. Sempre temos um pão de queijo e um café quentinho, né, nas aulas presenciais. Certeza. E, inclusive, temos uma turma iniciando agora dia 20 de junho, com essas aulas às terças e quintas, de 19 às 22 horas. Então, fica mais uma vez o nosso convite para fazerem as inscrições. Tem o link lá no Instagram. Quem quiser também tem o telefone, o WhatsApp, para a gente passar todas as informações. Que bacana. E o que eu posso dizer para vocês é que, assim, os nossos professores são muito capacitados, experientes, né? A gente tem aí o Dr. Clayton, né? Que vive na prática hoje, é um juiz que vive na prática hoje a mediação, né? A Ludmila Stigert, que é instrutora do CNJ, que tem muita experiência na mediação, que é a coordenadora e professora do curso. Nós temos a Ana Valéria, né? De Brasília também, que é uma mediadora nata, né? Tem vários livros aí, várias obras no tema, sobre o tema. Nós temos também hoje a Fernanda também, que é consteladora sistêmica, né? Que traz esse olhar sistêmico, que é muito importante, faz parte, inclusive, da carga horária do curso, né? Então, a Fernanda também dá aula, fala um pouquinho do direito sistêmico dentro da mediação. Temos também a Juliana Freire, que tem muita experiência, hoje ela faz um mestrado fora em mediação, muito experiente também, atua muito com mediação também na área da saúde, em áreas diversas. Tem mais alguém que eu esqueci, que é professor do curso? Por enquanto não, talvez surjam algumas surpresas. Ah, que bom, a gente fica muito feliz. Essas surpresas são aulas bônus, que a gente sempre gosta de presentear os nossos alunos, né, Fernanda? E com temas bem relevantes que estão realmente interligados à mediação. Joyce, e dentro do mundo corporativo, como que você vê a possibilidade de atuação de um mediador ou do curso de mediação para esses profissionais? Bem, como uma entusiasta do tema de mediação, eu não poderia deixar de falar que eu acho que o curso é essencial. Hoje, você não precisa ter um cargo de liderança, mas a gente tem que influenciar pessoas, né? Eu brinco assim, que liderar, eu não brinco, é a realidade, liderar é pelo exemplo. Mas, às vezes, você atua dentro de uma empresa na produção, mas você tem um papel importante ali, você pode ser uma referência para o seu colega de trabalho. Então, você tendo esse olhar da mediação, essa técnica, esse conhecimento, essa leitura humanizada, essa facilidade de dialogar, de respeitar, de escutar, isso potencializa muito a produtividade da equipe como um todo. Então, não é só porque... Você não tem que fazer o curso de mediação só porque você é um gestor e lida com pessoas. Nós, como seres humanos, né, temos que construir um legado. Eu brinco que... Eu pergunto muito isso para minha equipe. O que vocês querem? Qual é o legado que vocês querem deixar? Né? E eu acho que é isso. É essa empatia, trabalhar essa empatia, esse olhar humanizado, entender ali por que aquela pessoa que trabalha ali na produção hoje não está legal, por que ela está abatida, se aconteceu alguma coisa. Pode ser que depois de uma conversa ou de um simples sorriso, uma forma de acolher a pessoa, ela tem um dia diferente e ela passa a ter um dia muito mais tranquilo do que aquele sofrimento que ela estava carregando dentro dela, ou aquela tristeza, algum problema. Então, você que é gestor, que trabalha hoje dentro de uma empresa, sendo gestor ou não, mas eu brinco que a gente tem que influenciar pessoas, então dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, que às vezes é um ambiente muito agitado, o dia a dia te consome, aquela rotina, e acaba que você não tem um olhar para o outro. E eu falo muito isso na minha equipe, a gente faz diversas reuniões e eu falo, no final da reunião eu falo, gente, vamos ter um olhar para o outro.
tá? Quando um colega estiver triste, estiver chateado, estiver mais calado, mais quietinho na dele, vamos entender o que está acontecendo, vamos tentar aproximar dessa pessoa e ajudar. E eu acho que a técnica da mediação, ela te ensina nisso também, a fazer a leitura do outro. Então, não só para quem tem um cargo de liderança, você está lá na produção da empresa, no dia a dia, naquela correria, por que não ter essa empatia, esse olhar humanizado? Então, eu falo que o profissional hoje, que ele atua em qualquer área, ele pode, ele deve fazer sim um curso de mediação para desenvolver essas habilidades. A pessoa pode ter o dom, mas é desenvolver a habilidade e colocá-la em prática. E você me lembrou um caso muito interessante que a gente atendeu na Câmara, né? Que foi atípico, inclusive, que foi de 2 porteiros, né? De um condomínio. A administradora desse condomínio nos procurou para fazer a gestão de conflito entre esses 2 porteiros. E foi uma oportunidade única, né? Porque eles mal se olhavam quando eles chegaram na sala. A gente fez uma sessão com eles, né? Teve uma conversa ali, teve essa abertura, né? Para que um pudesse olhar para o outro. E no final eles perceberam o quanto eles eram parecidos em muitas coisas. E algum tempo depois, a administradora nos procurou agradecendo que realmente resolveu, né? Que eles não tiveram mais problemas no condomínio e os porteiros não tiveram mais problemas. Então, a gente percebe, assim, essa possibilidade de facilitar diálogos, que é uma das grandes ferramentas da mediação, ela transforma o ambiente. Seja profissional, seja dentro de casa, ela transforma o ambiente. E olha que interessante você trazer esse exemplo, Fernanda, porque talvez uma forma mais prática de solucionar isso seria demitir um dos dois, ou demitir os dois, né? E foi interessante porque o administrador, o síndico do prédio, né, procurou a Câmara para quê? Para que nós tentássemos mediar a relação desses dois. E hoje eles são bons amigos o condomínio está funcionando normalmente, com uma relação super amigável entre eles, e os dois permanecem ali. E eu acho que é muito interessante, mais profundo ainda, quando você traz esse exemplo, que é o quê? O síndico, ele identificou aqueles 2 funcionários como bons profissionais. E, meu Deus, eu vou ter que demitir essas pessoas, tirá-las daqui porque eles não sabem se relacionar. E aí, por estarem no meio, né, eles chamaram a Câmara para atuar. Então, é muito interessante. Eu acho que esse exemplo que você trouxe vai despertar em muitas pessoas aí essas possibilidades que a mediação pode trazer. Porque hoje, nos ambientes de trabalho, isso existe muito. Às vezes, existe uma relação de disputa. Às vezes a pessoa quer ser reconhecida, às vezes ela não se sente reconhecida, então a mediação chega para isso. Então eu chamo a atenção aí para os profissionais também de RH, que recebem muitas demandas no dia a dia, ou até para fazer desligamentos, para fazer um desligamento, né? Às vezes a empresa está passando por um momento difícil, mais humanizado, mais respeitoso. Por isso, eu falo a importância hoje da gente se preparar como cidadão, como pessoa e como profissional para poder dialogar, escutar e ter esse olhar humanizado. Inclusive, falando, né, dos condomínios, a gente tem uma atuação muito forte junto a condomínios, administradoras, para fazer gestão de conflitos condominiais. Sim. Não é isso? Então, é mais uma possibilidade aí, fica o nosso convite para os síndicos dos prédios nos procurarem, porque a gente tem algumas opções e boas soluções para esse tipo de conflitos. Exatamente. E a gente fala da mediação, a negociação anda junto, né? Às vezes você tem problema de inadimplência hoje dentro dos condomínios, né? Que é um problema, é uma questão muito comum até, e aquela forma, às vezes a pessoa realmente está passando por um momento difícil. E aí o condomínio já vai lá e já judicializa. Talvez aquele morador está precisando o quê? Ser acolhido. Ele quer pagar e ele precisa de condições de pagamento. Então, realmente é muito interessante hoje as câmaras de conciliação e mediação estarem presentes nessas gestões desses condomínios para trabalhar realmente essa negociação, essas inadimplências com um olhar diferenciado. Parabéns, Fernando. Boa dica. Gente, quero agradecer, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Faço mais uma vez o convite, o Instagram da Satisfactio é @CâmaraSatisfactio. Pode entrar lá que tem um link onde direciona para o WhatsApp, para o nosso site e para a landing page do curso, né? Que a próxima turma já começa dia 20 de junho.
Mais algum recado, Joyce? Não, eu também queria agradecer muito todos que nos assistiram, né? Que nos acompanharam e acompanham hoje o trabalho que a Satisfact vem desenvolvendo. Nós temos hoje grandes profissionais aqui cadastrados, conveniados com a nossa Câmara. Então, hoje, por exemplo, acho que é importante a gente falar para vocês, se a gente for fazer uma mediação, precisar de um profissional da área da saúde, a gente tem esse profissional habilitado, então é uma Câmara que tem profissionais trabalhista, de todas as áreas, com perícia, com psicólogos, com médicos, realmente para poder atender das mais diversas possíveis demandas, né? Queria agradecer mais uma vez e convidar você para vir fazer o nosso curso. Vai ser um prazer enorme ter você como nosso aluno.